Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui hoje gravar esse vídeo pra vocês, tá? Porque já tem um tempinho que a gente não aparece aqui, então eu vim contar pra vocês tudo que se passou nesse tempo. Resolvemos desativar os vídeos, né? A gente arquivou os vídeos, porque a gente estava passando por um momento delicado, questão de imigração, não é fácil. E nesse meio tempo, a gente acaba recebendo muito comentário negativo. Sendo que a gente compartilha com vocês aqui a nossa experiência, o que aconteceu com a gente, o que a gente achou que aconteceu, como aconteceu. E algumas pessoas vão comentando o que acham que tem que comentar. Nem sempre é algo que, naquele momento, nos faz bem ouvir. Então, resolvemos que seria melhor a gente cancelar o nosso canal no YouTube. A gente gosta de compartilhar, gostava de compartilhar as informações aqui. Eu acho que ela é válida para todo mundo, entendeu? Tem gente que usa uma informação positiva para um bem, tem gente que usa uma informação que aconteceu negativa com a pessoa para lá na frente ela tentar não fazer igual, ou quando acontecer igual ela saber o que fazer. Então, o canal aqui no YouTube, não só o nosso, né? Os canais do YouTube, ele serve para ajudar muita gente. Inclusive, no meu processo de visto, eu fiz todo o processo sozinha, graças ao YouTube. Eu vi os vídeos aqui e pude executar, né, tudo que eu assisti. Então, assim, hoje eu tô aqui gravando esse vídeo sozinha porque o Fagner, ele não tem mais interesse em manter o canal, em gravar vídeos, né? Ele não tem mais, então eu vou tentar seguir o canal sozinha, né? Se tiver alguma coisa que eu grave que ele queira aparecer, ele vai aparecer. Mas até o momento ele não tem interesse em aparecer, né? Então, assim, resolvemos desativar os vídeos por conta disso, né? A gente estava lá em Portugal, no momento vivendo, né, um dia pelo outro, e resolvemos que era válido isso. Hoje eu resolvi ativar o canal porque eu quero voltar a gravar conteúdo, seja contando o que aconteceu com a gente em Portugal, seja as coisas aqui do Brasil. Então eu pretendo voltar a gravar aqui pra vocês. Ainda vou pensar certinho nos conteúdos. Se vocês tiverem ideia do que vocês queiram saber, pode comentar aqui ou me mandar via direct lá no Instagram. Caso tenham alguma dúvida também sobre Portugal, sobre o processo, nosso processo de imigração, vocês também podem me falar que eu venho responder sem problema nenhum, ou gravo um vídeo, como eu já fiz com muita gente que me chamou lá no Instagram. Então, assim, voltei a gravar os vídeos, vim contar aqui pra vocês o motivo que a gente tirou os vídeos. Muita gente veio me perguntar assim no Instagram por que a gente parou de gravar vídeos. Nós fomos para Portugal com a mente muito aberta em relação ao emprego. Tanto que, assim, a nossa ideia de ir com o visto de procura de trabalho, que na época que eu fui eu poderia ir como turista, foi para ir tudo bem certinho, bem encaminhado. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido com visto. Mas as coisas não saíram como planejado. No meio do caminho acontecem obstáculos e aconteceu com a gente. E, assim, não foi a nossa decisão de voltar por conta dos obstáculos. Ajudou a decisão, tá? Mas não foi a decisão, não foi o motivo principal. O motivo principal foi que o meu marido... Peraí que o telefone tá caindo aqui. O motivo principal foi que o meu marido começou a sentir muita falta da família, né? Assim, nós somos bem unidos. Minha sogra, meu sogro, minha mãe, minha irmã, meu pai. Todo mundo aqui é bem unido. Só que a minha mãe estava num processo delicado que quase não estava andando por conta de um problema no joelho. A sogra sempre estava em contato com a Alice, sempre, sempre, sempre. A Alice foi uma das que mais sentiu. E o Fagner, vendo a Alice sentir aquilo ali, ele começou a sentir também. Então ele começou como é que eu posso dizer a vocês? Ele começou a sentir a saudade por dois, porque ele sentia que a Alice não estava bem, assim, entre aspas, né? Ela não é que ela estava mal, mas que ela sentia muita saudade, e ele começou a sentir também. Meu sogro ligava de vídeo, tava com os nossos amigos, então isso, assim, tava com o restante da família, então isso foi crucial, sabe? Ele começou a se sentir muito mal. Então, para mim, a questão de emprego não foi boa, minha experiência com empregos não foi boa, eu fui com a mente muito aberta.
Tanto que, assim, a minha perspectiva de emprego era somente fábricas, porque eu sabia que eu precisava de um emprego para trabalhar de segunda a sexta, por não ter com quem deixar a Alice aos fins de semana. E então, para mim, assim, ou eu trabalhava em fábricas ou Fagner. Alguém precisava estar em casa aos fins de semana. Então, quem conseguisse o melhor emprego, independente dos dias da semana, ia ficar. E a outra pessoa tinha que conciliar. Eu consegui um trabalho numa fábrica, onde eu já contei pra vocês, mas não deu certo. O Fagner conseguiu lá nessa mesma fábrica e ele ficou lá por 8 meses. Então, assim, ele gostava muito do que fazia, da equipe dele, sabe? Foi tudo muito, pra ele, tudo muito maravilhoso. Já eu fiquei batendo cabeça um pouquinho com o emprego. O tempo máximo de emprego que eu fiquei foi 4 meses numa fábrica, mas eu já entrei sabendo quando ia acabar o meu contrato. Era contrato incerto, podiam prorrogar, mas era quase certo acabar. Tanto que acabou mesmo, era para acabar em dezembro, acabou em novembro. Então eu fiquei, sabe, depois que eu saí dessa fábrica, esse tempo que eu estava na fábrica, foi tudo maravilhoso, porque ele trabalhando, ele ganhava mais de 1.000 euros limpo, eu ganhava o meu salário lá, era o mínimo, mas eu tinha o vale, né, alimentação, então eles pagavam em dinheiro, então dava mais do que o salário mínimo, então tava tudo certo pra gente. Mas quando acabou esse contrato meu, eu fiquei fazendo umas entrevistas, fui aprovada numa agência de empregos bem conhecida e fiquei aguardando, né? Toda semana me mandavam mensagem, você está disponível ainda? Eu respondia sim, sim, sim. E nesse meio tempo eu consegui um part-time em uma loja muito grande, conhecida em Portugal, é uma loja sueca. E eu consegui esse part-time para vender cartões de crédito e fui me mantendo lá até conseguir outro. Só que no dia que eu comecei, o Fagner já sabia que a fábrica que ele estava ia mandar todos os contratos incertos embora. Então, nesse dia que eu entrei, o chefe dele, ele foi o último da equipe dele, né, a ser demitido. Todo mundo já tinha sido demitido há dias. E ele foi o último. Então, nesse dia, quando eu cheguei para trabalhar, logo depois ele me falou, olha, eu já tô indo embora. Me chamaram aqui e tal, não teve jeito, eu fui demitido. Então, ele foi demitido, ficou muito triste, porque ele queria ficar, o chefe dele ficou muito triste, sabe, assim, conversou bastante com ele sobre isso, porque o chefe dele gostava muito dele, porque ele é muito esforçado, sabe, e com isso, ele saiu do emprego e eu fiquei no part-time. Só que na mesma semana, ele já conseguiu outro emprego por essa mesma agência onde eu estava aguardando uma vaga. E fiquei aguardando a vaga e ele foi pra entrevista e tal, e falaram que ele passou, e na mesma semana já pediram as coisas dele para contratar ele, e quando ele foi assinar o contrato, ele falou lá nessa agência, olha, minha esposa, ela tá aguardando também uma vaga aqui, lá não fala esposa, minha mulher, né? Minha mulher tá aguardando uma vaga aqui, e ela toda semana tá recebendo mensagem, só que tem 2 semanas que ela não recebe mensagem. Quando a menina foi olhar lá no sistema, o meu cadastro não, a minha ficha, né, que lá não pode, lá cadastro é de cadeia. A minha ficha, ela viu que eu realmente tava no quadro deles de contratação para quando aparecesse uma vaga. Eu não tava aguardando no quadro daquela vaga que eu fiz a entrevista. Eu tava no quadro da empresa, da agência, sendo que eles poderiam me chamar para qualquer outro emprego. Por exemplo, vai falar, tem vaga para outra fábrica, você quer? Igual eles me chamaram para uma fábrica e falaram, você fala inglês? E eu falei, não. Aí eles, mas você não sabe pelo menos ler inglês, assim, entender as coisas, porque o sistema é todo em inglês. Eu falei, não, eu não vou saber ler um sistema em inglês, eu não falo nada de inglês, entendeu? Porque eles quiseram falar que não era para eu me comunicar em inglês, era só para eu entender o sistema. E eu falei, não vou falar que eu sei e eu não sei, né? Aí chega lá, faço uma besteira, a culpa vem pra mim, ou em outro país, imagina, não. Então eu falei, não sei, e não fui. E continuei lá nesse sistema. E ela foi e falou pra ele, olha, ela tava no nosso quadro de pessoas disponíveis para contratar, só que a gente tem um tempo limite de 60 dias para manter essa pessoa no nosso cadastro, no nosso sistema, né? E
o prazo dela de 60 dias passou. Tipo assim, eles não conseguiram uma vaga pra me enquadrar nesses 60 dias. E a ficha dela, né, aqui no sistema já foi descartada. Assim, pra ele foi um banho de água fria e pra mim também, porque eu tava contando muito com aquela vaga, porque o part-time não pagava nem um salário mínimo. Então eu não podia ficar no part-time por conta disso. E ele já tinha sido aprovado, foi assinar o contrato dele de emprego. E aí ele começou a trabalhar, só que ele foi contratado para trabalhar na logística. E quando ele chegou lá, não era logística, era uma outra... Bem, para ele não era logística, não tinha nada a ver com o que ele estava acostumado a fazer na outra fábrica, porque é uma fábrica do lado da outra. E basicamente uma faz um componente para poder passar para outra. É como se fosse as montadoras de carro, elas pegam peças dessas duas fábricas, entendeu? Dessas duas fábricas. Aqui monta um tipo e aqui monta outro tipo. Então, aí vende, né? Essa aqui que ele trabalhava primeiro é muito conhecida. Muito conhecida. Tem eletrodomésticos, tem muita coisa dessa fábrica. Aqui no Brasil também tem coisas, furadeira, tem muita peça, né? Dessa marca. E a outra é um outro nome, mas que faz as peças e manda para as montadoras também. Resumindo a história, ele começou a trabalhar lá e já estava triste porque a minha vaga já tinha ido embora, né? Tanto que ele até falou assim, eu quero ficar no turno da manhã, que a menina deu escolha a ele. Eu vou ficar no turno da manhã, que a minha esposa tá para ficar no turno da tarde, porque eu pedi o turno da tarde. E no fim não deu certo. Aí ele ficou triste, começou a trabalhar. Quando começou a trabalhar, a função não era nada do que ele imaginou. Ele ficava numa sala com ele e duas meninas. As duas meninas eram assim, uma chefe e a outra auxiliar da chefe. E ele ficava fazendo tudo sozinho e as meninas só praticamente mandando. E ele falou, a pessoa que estava na vaga dele conseguiu uma outra vaga, tipo, na fábrica mesmo, né? E com isso, essa vaga que ele preencheu, ninguém queria ficar. Como contrataram ele, jogaram ele para essa vaga, entendeu? Para essa função. E ele falou, aqui, infelizmente, eu não vou conseguir conversar com ninguém. O tempo que ele tinha para conversar com outras pessoas era a janta. 30 minutos, acho que era 30 minutos, se eu não me engano, de janta. E ele falou, eu nem tão cedo eu vou conseguir sair daqui. E ele insatisfeito, e não podia sair, porque eu tava no part-time, né? Não tínhamos um salário. A gente ainda tinha um pouquinho de dinheiro do que a gente levou, mas assim, era pouco o suficiente que não dava pra ele sair do trabalho, né? Ele já tinha saído da outra fábrica, tinha recebido um dinheiro, porém, e guardar um pouco, né? Que a gente não sabe até quando vai ficar sem emprego, né? Então, cada vez aquilo ali pra ele foi ficando ruim. Antes disso, veio o Natal. Nossa, pra ele foi horrível o Natal e o Ano Novo. Ele não tinha ânimo pra nada. Porque, assim, ele tava tentando se animar porque a gente tem a Alice, que é uma criança, né? A gente sempre foi animado com o Natal, com o Ano Novo. E ele tinha que se manter ali em pé, sabe? Firme por conta disso, né? Enfim, a gente tinha que viver, né? Mas pra ele era um momento ruim, ainda mais no inverno, muito depressivo, todo mundo dentro de casa. Você, na sacada da varanda, você só via as casas, os vidros, né, das casas embaçados, todo mundo dentro de casa comemorando com as suas famílias. E a gente em família, porém sem uma parte da família. A gente sabia que seria assim. Mas quando os dois estão trabalhando, estão os dois financeiramente resolvidos, você pode fazer muita coisa, você meio que consegue se distrair daquele momento ali. Você imagina assim, esse Natal e esse Ano Novo tá acontecendo agora, mas talvez ano que vem eu tenha condições de passar Natal e Ano Novo com a minha família. Mas quando esse Natal e esse Ano Novo já tá sendo deprimente pela questão climática, pela questão de estar longe da família e pela questão financeira, você já pensa logo que o outro ano talvez seja pior. Então, infelizmente, foi um conjunto de coisas que aconteceu nesse momento. Então, ele começou a ficar desanimado, e isso a gente já de fevereiro para março. Ele trabalhando, sem aguentar, né, ficar naquele lugar. E por fim ele falou, eu não quero mais ficar naquele lugar. Eu não quero mais. Eu falei, não tem o que fazer, sai e é isso, entendeu? Eu não vou ficar forçando você a ficar num lugar que você não tá satisfeito. Você tem que pegar e tem que sair. Eu vendo aquela situação, eu me sentia mal. Por quê? Porque eu sabia que ele estava ali por mim. Por ele a gente já tinha voltado. Só que ele nunca tinha falado sobre vamos voltar.
Então, assim, chegou alguns momentos que eu comecei a me sentir triste, porque eu tava vendo que ele não tava feliz, que ele não tava bem, entendeu? E tipo assim, eu também não ficava bem. Então eu comecei a falar, se ele quisesse voltar, a gente voltava e tal. Só que toda vez que eu falava, eu chorava. Por quê? Porque eu não queria voltar. Eu gostava de morar lá, entre trancos e barrancos, entre qualquer problema que estava acontecendo, eu gostava. Mas eu não queria voltar, mas não era justo ele tá insatisfeito, ele tá infeliz, e pra mim, tava tudo certo. Até que um dia eu cheguei, sabe, assim, eu chorando pra caramba, e eu falei que era melhor a gente voltar, porque não tava dando certo, né? E ele pegou e falou, assim, que se eu quisesse ficar, a gente ficaria. Eu falei, olha, não, tipo, já não é justo mais, então não era mais justo eu ficar insistindo, sabe, pra gente ficar lá. Ó, então não era mais justo. Então resolvemos voltar, aí ele foi, pediu pra sair dessa fábrica, e ele tinha os dias trabalhados, né, pra receber, que ele tava quase um mês lá, tá? Tava quase um mês. Ele entrou lá, ele devia ter, tipo assim, uns 18 dias, 20 dias, mais ou menos. E ele recebeu esse dinheiro, aí pagamos, né, algumas contas que a gente tinha pra pagar, o aluguel já tava pago, avisamos o senhorio que a gente ia sair da casa, então que a gente não ia renovar, né, o aluguel do mês seguinte já tava pago, avisamos a ele que a gente não ia pagar mais no próximo mês o aluguel, que a gente não ia morar mais. Ele, olha, o senhorio da casa que a gente morava era surreal. Ele tentou arrumar uma vaga de emprego pra mim, nunca me ligaram, nunca, mas ele tentou, que ele tinha conhecimento, mas nunca me ligaram. E sim, foi um querido com a gente. Ele literalmente foi um querido, porque a gente já tinha falado que ia renovar o contrato com ele, mesmo assim de boca, né? Tipo, vou renovar. E quando a gente falou que não ia mais ficar na casa, ele em nenhum momento hesitou em falar, vocês vão ter que pagar multa, vão perder o calção, nada. Ao contrário, ele veio, quando a gente saiu da casa, conferiu tudo, deu dinheiro a gente, dos calções, comprou algumas coisas que a gente tinha, televisão, que a casa não tinha, ar-condicionado portátil, o que mais? Tinha mais alguma coisa que a gente comprou, que ele comprou também. Ele comprou algumas coisas que a gente tinha, sabe? Um sofá, algumas coisas assim ele comprou. Então, trocou a cama da casa, foi surreal, assim, foi surreal mesmo. Já acho que eu nem tinha gravado mais vídeo pra vocês, mas nos primeiros dias que a gente chegou lá, a geladeira da casa queimou. Ele logo em seguida falou, olha, eu vou trazer uma geladeira, trouxe uma geladeira nova, no plástico da Samsung, até Inverter, né? Inverse, acho que é Inverse. Trouxe nova da Samsung, sabe? Mostrei a ele que a máquina de lavar na casa era muito velha. Ele falou, mês que vem eu vou trazer uma nova. Cumpriu, levou uma lava e seca. Então, assim, a gente não tem o que falar do senhorio. Ele era maravilhoso, entendeu? Se eu estivesse em Portugal hoje, talvez eu não estaria na casa dele, porque era um T1, entendeu? E eu precisava de um T2 por conta da Alice. Mas, como senhorio, não tenho o que falar. Aí, resumindo a história da volta. Fag pediu demissão, eu pedi demissão também da loja, né? Mas eu não era contratada da loja, tá? Eu era terceirizada. Pedi demissão e recebi o salário, ele recebeu, eu recebi a comissão também por vendas de cartão. Ele recebeu o salário dele lá, tinha a rescisão dele, tínhamos um pouquinho de dinheiro guardado, então juntamos tudo, compramos passagem de volta, compramos passagem de volta, conseguimos o dinheiro ainda que nós trouxemos, conseguimos mobiliar nossa casa, conseguimos fazer uma obra aqui em casa, enfim. Isso aí eu vou tentar contar em outro vídeo, outro momento do vídeo. E é isso. Esse foi o nosso motivo da volta, sabe? Foi a saudade falou mais alto. Depois da saudade foi sim as condições financeiras. Hoje eu me arrependo de não ter ficado mais um pouco lá em Portugal e ter feito o quê? Trocado de cidade. Braga é minha cidade do coração. Porém, para emprego tá um pouquinho complicado. Eu não sei se é só o centro, não posso dizer, Guimarães, Barcelos. Eu buscava em todos os lugares e eu não conseguia. Ainda mais pela distância, é difícil eles contratarem. Então, assim, centro de Braga, para emprego em fábricas, eu não recomendo. A minha experiência, não recomendo. Então, eu teria trocado de cidade se eu estivesse lá, se eu estivesse hoje
lá ainda e pensando, eu vou dar mais uma chance aqui ainda pra minha vida em Portugal, eu teria trocado de cidade. Mas é isso. Tô aqui de volta, essa foi o motivo de eu ter voltado, foi um pouquinho da minha experiência. Eu vou tentar gravar mais uns vídeos pra vocês contando mais um pouquinho das coisas de lá. E vou tentar buscar mais conteúdo pra vocês, pra poder estar ativando aqui o canal de novo, mexendo também no Instagram, vou ver se eu consigo mexer no TikTok, é porque eu tenho vergonha, gente. Então, eu começo a falar e vai direto. Agora, pra ligar a câmera do Instagram, pra gravar um stories, fica mais difícil. Mas eu vou tentar. E é isso. Esse foi o motivo que a gente voltou, entendeu? Resolvemos desativar na época, eu tirar os vídeos por conta dos comentários, porque a gente também não tinha muito o que falar. E foi isso, tá bom? Eu agradeço aqui a atenção de vocês que estiverem aqui, puder deixar um seu like, é bem importante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!